O Pedro Duran vem aqui conversar com a gente sobre as caixas pretas, que serão, lógico, essenciais, né, para determinar o que aconteceu no momento do acidente. Pedro. É isso, e é interessante porque você dizia desse processo que deve ser julgado no STF essa semana, reportagem importante do Lucas Mendes, e uma das questões que está em debate no STF é justamente o sigilo das investigações em relação a acidentes aéreos. É um dos temas que os ministros vão se debruçar. E o sigilo hoje, como a gente viu na entrevista que a gente fez aqui, ele é garantido para as pessoas que têm comunicações que são registradas pelas caixas pretas, porque esse material não pode ser divulgado. Você não pode divulgar o áudio de um piloto gravado por uma caixa preta num acidente envolvendo morte. Mas, afinal de contas, o que são as caixas pretas? Que tipo de dado que elas conseguem extrair daquele voo? O que elas gravam? Qual é a autonomia, a capacidade e a resistência delas? Para explicar tudo isso, eu conversei com especialistas, usei dados de sistemas americanos e criei aqui um panorama, Elisa, para a gente dar uma volta juntos nesse mundo das caixas pretas. O que elas podem revelar, afinal de contas? Sim. As caixas pretas, elas ficam, em geral, no cone inferior, ou cone da cauda da aeronave, né? Lá no canto. E, geralmente, como são duas caixas pretas, fica uma de um lado e a outra do outro. Até para, eventualmente, se tiver um acidente, você ter menos chance de que as duas sejam destruídas. Em sua essência, basicamente, as caixas pretas, Elisa, elas suportam até 6.000 metros debaixo d'água. Uau! Tem muitos acidentes que acontecem com aeronaves que acabam submersas e a caixa preta, com 5.999 metros abaixo d'água, ela consegue ser retirada e consegue ainda ter o seu conteúdo extraído. E 1.100 graus Celsius ou centígrados por até 30 minutos. Também é uma capacidade de poder enfrentar incêndios. As baterias das caixas pretas duram até 6 anos, ou seja, são muito longevas, justamente porque algumas aeronaves desaparecem e se você demora anos para poder resgatá-la, você consegue retirar a caixa preta com utilidade. E elas ficam separadas, né, uma da outra no cone da cauda da aeronave. Ah, não ficam juntas? Não ficam juntas, fica uma de um lado e outra do outro. Para se tiver uma batida e destruir uma, tem menos chance de você destruir as duas juntas, certo, entendeu? Perfeito. São duas caixas pretas. Quais são elas? Vamos ver na próxima tela. Que não são pretas, né? Isso chama atenção. Que não são pretas, são laranjas, né? Para justamente poder ajudar a chamar a atenção daqueles que buscam ela no meio da floresta ou então debaixo d'água. O primeiro tipo de caixa preta é aquela que grava os sons da cabine, que é conhecida como Cockpit Voice Recorder, a CVR. Essas caixas elas gravam as vozes do piloto e do copiloto, eventuais instruções meteorológicas, como por exemplo a questão da formação de gelo que está em debate nesse voo da Voipass. Elas têm, em geral, de 30 minutos a 2 horas de gravação antes do acidente efetivamente acontecer. Você tem sons do motor, sons de alarmes e sons de equipamentos também registrados por essas caixas pretas e as transmissões de rádio, inclusive a comunicação com a torre de controle. Vamos ver a próxima tela, que é o outro tipo de caixa preta, essas que gravam os dados dos voos. São chamadas também de Flight Data Recorder, os FDRs, né? Eles têm regras mais modernas, falam em 88 parâmetros registrados por esse tipo de caixa preta. E aí, quais são esses parâmetros? A altitude da aeronave, a velocidade da aeronave no ar, o rumo do avião, isso tudo fica registrado num extrato que sai da FDR, da Flight Data Recorder. E elas têm, Elisa, uma capacidade muito maior, de 25 horas de registro dos dados. Porque aí você consegue olhar em perspectiva tudo que aconteceu ao longo daquele voo, por mais longo que ele seja, para poder definir qual possivelmente foi a causa daquele acidente. Pedro Duran explicando para a gente, portanto, tudo que contém em uma caixa preta de um avião e que, lógico, vai embasar a investigação daqui para frente. Obrigada, Pedro.